Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui mais um dia, mais uma live dos Segredos dos Jogadores. Fala aí. Boa noite, pessoal. Obrigado aí por estarem participando com a gente aí nessa live aí com Jorge Macedo, gerente de futebol lá do Ceará. É um amigo aí nosso aí que tem bastante conhecimento sobre as funções, essa função aí dele. Então tem muita coisa aí para ele passar pra gente, para vocês também que vão estar vendo a live. Então espero que vocês tirem bastante proveito. Só lembrando aí que as inscrições estão abertas, tá? Para a semana do atleta. Será do dia 8 ao dia 12 as aulas, tá? Para se inscrever é só acessar a link na bio aí do Instagram que você já consegue fazer a inscrição tudo por lá, tá? Deixa eu ver se o nosso convidado já está online aqui. Jorge Macedo. Tá conectando já. Coitado, Jorge. Grande Jorge! Fala, Tadeu. Milton, beleza? Tudo bom? Tudo bom, Jorge? Obrigado aí por você estar participando com a gente aí. Tá muito frio aí em Porto Alegre? Aqui tá um frio danado. Aqui também, cara. Porra, hoje foi feia a coisa. Mas como a gente não tá saindo de casa, nem sente muito, né? Fica mais em casa aqui. Mas chegou o invernão aí. Que beleza, né? A dose. É bom para tomar um vinho, né, Jorge? Tá bom, tomar um vinho, lareirinha, comer um churrasco. Isso Tá ótimo. aí. Boa! Jorge, eu conheci, né, assim, pessoalmente já conhecia bastante de nome, de ver também, né? Mas o Jorge eu conheci quando eu estava no curso na CBF, lá no Rio, né? E que o Jorge queria me levar lá pro Vitória e acabou não dando certo, né? Mas quem sabe uma hora vai dar certo aí. Obrigado aí pela aquela oportunidade, né? Infelizmente não deu certo, né? Você saiu e acabou eu indo pro esporte. Mas foi um prazerzão, comemos junto lá. Eu desci da igreja lá nos encontramos no meio do caminho, né? Lá no Rei do Bacalhau, pô. Isso, Um bacalhauzinho bom. Comeu um bacalhau bom, né? Com certeza, Foi ainda legal. a gente vai trabalhar junto aí. O Milton é uma grande pessoa, né? Um excelente profissional. Tá trilhando o caminho aí, né? Ficou muito tempo de auxiliar agora nessa carreira de treinador. Tem muita coisa, muita lenha para queimar ainda. Com certeza vai ter grande sucesso aí nessa profissão. Se Deus quiser. Obrigado, Jorge. Jorge, antes de começar essa live aí e conversar um pouco sobre, né, a transição de base profissional, a gente queria que você passasse um pouco da tua história, né? Como que você entrou no futebol, como que você começou no futebol, os clubes que você percorreu, né? Um pouquinho do teu histórico dentro do futebol, para o pessoal tá conhecendo você melhor aí. Eu sou aqui gaúcho, né? Nasci em Rio Grande, uma cidade do interior, são 400 quilômetros de Porto Alegre. Em 1995 eu vim para estudar, fazer faculdade de Educação Física. Entrei na faculdade aqui no IPA, né, no Instituto Porto Alegre, e não deu 2 semestres, eu consegui já um estágio, né, um emprego no Inter. Comecei trabalhando como professor da escolinha, como treinador da escolinha, né, na parte recreativa. Eu fiquei 6 meses como professor, e aí já acumulei a função de coordenador da parte de recreação. Ali conseguimos ter naquela época 1.500 alunos na parte recreativa do Inter, né, dos 7 até os 15 anos. Em janeiro de 97 eu já assumi a parte da coordenação, né, da parte competitiva e da recreação. Então eu já peguei a competição desde os 10, né, que aqui no Sul se divide sub-10, 11, 12, 13, 14, 15. Então eu coordenei essas categorias até o sub-15, até o infantil, por muitos anos, né? Depois virei coordenador geral da categoria de base, coordenando também a equipe B do Inter. Em 2011 eu fiz a minha primeira saída, né, do Inter. Eu fui para o Fluminense, na época o presidente Peter Sims assumiu, né, a presidência, e parte do projeto era a gente estar fazendo uma reformulação de Xerém. Então eu comandei aquele início, né, todo aí da reformulação de Xerém. Acabei retornando para o Inter no final de 2011. Na época, o Fernandão assumiu aqui a equipe principal e o presidente Giovanni Luiz, na época, me trouxe para trabalhar junto com ele na equipe principal e coordenar também as categorias de base. Então, eu fiquei na equipe principal junto com ele em 2011 e 12. Aí, em 2013, eu fiquei só na base no time B, e a partir de 2014, né, eu comecei direto, né, na equipe principal. Assumi ali a equipe principal em janeiro, na pré-temporada de 2014, né? A gente foi campeão gaúcho, ficamos em terceiro no Campeonato Brasileiro, o treinador era o Abel Braga,
Aí, em 2015, a gente fez, né, a Libertadores, foi semifinalista da Libertadores, campeão gaúcho novo. E aí, em 2016, eu recebi um convite para retornar ao Fluminense para a equipe principal. Aí fui para o Fluminense, passei, né, o ano de 2016 todo lá, ganhamos a Primeira Liga, foi uma experiência muito boa. E no final do ano, né, deu aquele desastre aqui no Inter, o Inter foi rebaixado para a segunda divisão, trocou toda a diretoria. E o presidente Marcelo Medeiros, né, que é um grande amigo que eu tenho, foi meu diretor nas categorias de base, né, trabalhamos juntos muito tempo, e o Roberto Melo, que na época era o vice de futebol, me convidaram para retornar ao Inter, e eu acabei retornando no momento mais difícil, né, no meu ponto de vista, que foi aquela Série B ali de 2017, um ano de reconstrução. Então fiquei 2017 no Inter até 2018, onde fui para o Vitória. Aí acabei saindo em 2019 e esse ano agora assumi em 2020 o Ceará. A partir de, né, dezembro de 2019 já assumi esse projeto de Ceará aí, com um desafio muito grande, né? Um clube que vem numa ascensão muito boa, né? Com dificuldade nos últimos campeonatos brasileiros, né? De se manter na Série A. Mas é um clube com uma história muito bonita. O presidente Robson é um abnegado que está fazendo de tudo pelo clube, né? Elevou, mudou o patamar do clube. Hoje, né, o Ceará é, pela primeira vez na história, um clube do futebol cearense fica 3 anos consecutivos na Série A, né, então o Ceará tem essa oportunidade. E aí montamos uma equipe, agora aí estamos, né, estávamos disputando o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e essa pandemia atrapalhou um pouco nossos objetivos, mas com certeza logo, logo vamos retomar aí as atividades. Ô Jorge, você falou do Fernandão, né? Na época que o Fernandão assumiu aí como treinador, é um grande amigo, né? Depois eu primeiro eu trouxe ele para São Paulo e a gente ficou muito amigo, um cara do bem, inteligente, né? Pô, uma perda assim, né? Que eu fiquei muito triste. Inclusive foi o Tadeu que me avisou, né? Quando ele tinha falecido, eu fui sair para ir comprar pão. Quando eu estou voltando, o Tadeu tava chorando, triste, porque o Tadeu era muito, também conhecia bem, o Fernandão gostava dele. E ele me convidou para ir ser auxiliar dele no Inter, né? Mas aí, infelizmente, eu não podia sair de São Paulo naquele momento, né? E aí acabou ele seguindo a carreira. Depois ele saiu do Inter, foi para o Goiás, né? E aí Mas é um cara, assim, que, poxa vida, dispensa comentário, né? Como pessoa, como jogador. Como tudo, né? Um cara fantástico, nota 10, como, né, como pessoa, tu falou, como profissional também. Ele mudou um pouco esse enfoque, ele começou, né, como diretor, depois ele resolveu né, ir para a área de treinamento. Eu acho que ali ele se atrapalhou um pouco, né, nas escolhas, não meio que ficou em cima do muro no que ele queria, mas era um cara que tinha um potencial muito grande, tanto para ser um treinador, para ser um diretor, ou até depois, como ele começou como comentarista, um cara extremamente inteligente e que tem uma visão de futebol fora de série e um líder, né? Ele é um líder nato, assim, então comanda... para comandar, né, um vestiário, não tinha como ninguém o que ele fazia. Inclusive, quando ele foi para ser comentarista, ele me ligou antes, né, me avisando, vou fazer o comentário pela Sport TV, vou ser o comentarista lá, porque eu queria que você visse e pô, dar uma análise sua, né, para ver como é que foi, tá? E me dar algumas dicas, né? Então, poxa vida, era sempre assim, ele sempre me procurava assim para a gente conversar, para saber. Então, eu acho assim que, poxa, é um cara assim fantástico, né, que o futebol perdeu, né? Não só como profissional, com certeza. Como pessoa também, né? Com certeza. Jorge, vou deixar você tranquilo aí para a gente ser rápido, o mais rápido possível, para você também descansar, que a gente sabe que você trabalhou o dia inteiro, né? Não, tranquilo, cara. A gente Jorge, fala, né, nesse trabalho remoto, a gente acaba trabalhando muito mais, né, do que às vezes ao vivo. São muitas reuniões, treinamento, a gente está nessa fase de treinamentos online, aí, treinamentos remotos, então tudo diferente, mas está indo bem. Mas a gente promete ser breve com você aí. Não, pode ficar tranquilo, cara, estou à disposição aí para vocês, eu acho que é um tema que eu gosto muito, e sempre conversar de futebol, né, e com pessoas que é muito gostoso, a gente esquece do tempo aí, não tem problema. Ô Jorge, então, é uma pergunta que a gente vai fazer para você, que muita gente quer saber como que faz, né? O que um gerente de futebol no dia a dia ele faz, né? E qual é a principal função dele no clube, né? Então, Hoje, né, o diretor executivo ele é o responsável, né, esse planejamento, né, todo o departamento de futebol, para levar as diretrizes que são estabelecidas, né, pelo presidente, pela direção, para levar para todo o departamento de futebol, né? Então ali a gente atua numa área de atuação
né, com todas as áreas, fazendo essa ligação, né, da parte médica, a parte física, a parte da fisiologia, nutrição, né, a parte técnica. É um facilitador, né, do relacionamento com os atletas, tanto perante a presidência, né, a diretoria do clube, como também com a comissão técnica. Então, é uma pessoa que está ali para blindar o treinador, é um elo de ligação de todos esses, né, que eu falo desse sistema, desses setores do departamento e principalmente, né, dos atletas, né, com a comissão técnica. Então, a gente tem que ter um contato, né, permanente com o treinador, ter um vínculo muito bom de parceria mesmo, né, porque o treinador eu vejo que é o cérebro de tudo. Na instituição do futebol hoje, o treinador é o cérebro de tudo. Então, a gente tem que ser um facilitador para ele, né? Para esse treinador não ter... O pensamento dele tem que ser exclusivo com o campo, com o dia a dia do treinamento. Ele não pode se preocupar com os outros problemas, se o jogador está com salário atrasado, se teve algum problema em casa o jogador, se chegou atrasado, se não chegou atrasado, se o fisiologista está trabalhando certo. Não, ele tem que se preocupar com o dia a dia, porque a gente sabe que a cobrança toda vem em cima do treinador, né? Então, o treinador depende daquele resultado, né, de quarta-feira, do resultado de domingo. Então, quanto mais ele se sentir à vontade, tranquilo, para fazer o trabalho dele, com menos preocupações extras, que já tem muita preocupação, que é cuidar da equipe, cuidar da harmonia da equipe, conseguir encaixar, né, aquelas peças, colocar o time para jogar, às vezes com um jogador que está lesionado, jogador que está suspenso, uma série de dificuldades. Aí, se ele tiver que estar se preocupando, né, com logística, com viagem, com o preparador físico que faltou, com a roupa que está suja, com o médico que não deu uma atenção ao jogador. Então, a gente procura blindar o treinador e ser um facilitador de todas essas áreas, fazer com que elas atuem, né, em prol do objetivo único. Que senão o que acontece? O clube aí fica, o preparador físico pensa de uma maneira, o treinador de goleiro pensa de outra, o fisiologista pensa de outra, a nutricionista pensa... Cada um fica querendo fazer uma coisa para si e não pensa num todo. Então, o diretor executivo tem que atuar nessa área para estar todo mundo com o mesmo discurso e blindando o treinador, né, para ele ter uma tranquilidade para poder trabalhar. Claro, fazer essa filtragem, né? No São Paulo eu fazia isso aí, lógico que junto com o pessoal da comissão, né? Então a gente não deixava passar só uma coisa que não tinha jeito mesmo. A gente, no último caso, a gente levava para o treinador para ele ficar par, mas a gente procurava filtrar tudo isso aí que você mencionou também, né? Então com certeza. É muito importante nessa função sua aí, né? Ô, Jorge. Oi. Não, fala. Não, e tem essa questão, né, do planejamento global que a gente faz, início de temporada, contratações, né, análise de desempenho, análise de mercado, tem que estar sempre atento ao mercado, às oportunidades, né, tanto de saída de jogador do teu elenco, já tem que estar preparado, né, prever o que pode acontecer durante uma temporada, quais os jogadores que têm uma possibilidade de estarem saindo, então tem que estar sempre analisando o mercado para ver quais os jogadores estão, né, para a gente poder trazer as oportunidades, porque sempre surge uma outra oportunidade, porque às vezes o pessoal fala em diretor executivo, acho que é simplesmente contratar. Não, o executivo é um contratador, vai lá, contrata o jogador, então se fosse isso, te contrataria em dezembro, em janeiro te mandava embora e acabou, porque tu foi lá, contratou, vai embora, deu certo, não deu certo. Então eu acho que é muito mais coisa, mas essa questão, né, do planejamento da equipe é fundamental também. Show. Ô Jorge, vem cá, e qual a principal diferença entre o executivo da base com o executivo do profissional, e se eles trocam figurinha entre eles, se eles conversam entre eles para, né, para trazer feedback dos meninos da base e tudo mais? Cara, é muito importante ter esse elo de ligação, é fundamental no futebol. A gente sabe que em muitos clubes não acontece, né? Então, geralmente, a base é um pouco estanque do profissional, às vezes tem lugares que nem o pessoal da base não pode nem entrar no profissional, é uma distância muito grande. Mas o certo tem que ter essa proximidade, tem que estar alinhado, né? Porque tu tem que estar sabendo o que o profissional está precisando, quais são os objetivos, quais os jogadores na hora que o profissional... Vou necessitar de um jogador, o que tem lá na base? Antes de eu ir no mercado, eu tenho que saber o que eu tenho lá na base, qual condição que está esse jogador, o que a gente pode fazer para esse jogador melhorar. Pô, o jogador veio treinar na equipe principal, o treinador falou que ele precisa evoluir nisso, aquilo. Então, tu conversa, né, com o treinador, com o coordenador da base, já vamos tentar relacionar esse jogador, porque daqui a 6 meses nós vamos precisar dele, é um jogador diferente. Então, a gente tem que ter essa relação muito, senão daqui a pouco tu contrata um jogador e esse jogador acaba não deixando o teu jogador da base subir. É mais um obstáculo para aquele jogador da base. Então, tu tem que estar sempre conversando, né? E da mesma maneira, eu vejo que tu tem que criar um mecanismo de observação de todos os jogos. Claro que não vai ser o executivo, mas alguém da tua equipe, o auxiliar técnico do clube, alguém tem que estar permanente indo assistir os jogos da base, te trazer essas informações dos jogadores da base, para que tu tenha um leque de maior informação possível. E outra coisa, a diferença maior
é que no futebol profissional tu é avaliado pelo resultado, né? Então, o diretor executivo, tu tem que jogar quarta, tem que ganhar quarta, ganhou quarta, tu tem que ganhar no domingo, e na base tu tem um tempo muito maior, né, de planejamento, tem que formar o jogador, não precisa tanto desse resultado, que no futebol profissional tu é avaliado, né, quarta e domingo pelo resultado. E nisso aí você, né, fazendo esse trabalho de observar, ter alguém de confiança para observar na base, e você está economizando para o clube, né? Isso aí eu fazia no São Paulo sempre. Antes da gente contratar um jogador, gastar um dinheiro e você trazer o cara e tirar o espaço desse jogador da base que você tem lá, que pode no futuro, né, ser muito proveitoso para o clube, render então, o que você falou realmente é verdade, é o que realmente a gente fazia no São Paulo. Antes de sair para contratar, ou em qualquer clube aí, né, que eu trabalhei no Figueirense, no Sport, antes de contratar, você vai ver o que você tem na base, se pode, naquele momento, ele subir para o time principal, trabalhar e poder jogar, do que você sair no mercado e comprar. Porque tem gente que quer sair no mercado e comprando. E hoje em dia, ainda mais agora com o negócio da pandemia aí, né, do coronavírus, você vai ter que trabalhar muito com jogadores de base, procurar gastar o mínimo possível, né? Com certeza, vai mudar muito, né? O mercado do futebol já vem mudando, né? E com essa pandemia vai ter uma dificuldade muito grande. Porque os clubes vão ter, né, uma receita muito menor, já estão tendo, né, uma receita, uma dificuldade, então os valores vão diminuir. E outra coisa que vai influenciar muito é essa alta, né, do dólar e do euro, que isso vai ser um atrativo para o jogador estar saindo aqui do Brasil cada vez mais cedo e com umas cifras menores. Que antigamente o jogador ele não sairia daqui de um clube grande para ir para um clube médio lá fora ou para um mercado alternativo. E hoje, com essa diferença cambial que é muito grande, o jogador vai acabar indo para qualquer mercado. No momento que tu receber em dólar e receber um valor bom, esse jogador. Então, a gente vai sofrer muito, né, com esse mercado depois dessa pandemia. É isso, para segurar os teus atletas, e na hora de contratar, eu acho que vai ter bastante jogadores no mercado, mas com os preços vão ser outros. Eu acho que vai diferenciar muito, vai diminuir bastante. Então, por isso, vai ter que valorizar bastante né, a com base. Certeza, a base vai ser a salvação para os grandes clubes. Aí não tem dúvida disso, né? A base é o que vai ser. Quanto mais jogador tu conseguir colocar na base, esse jogador performar, né, e ter essa exposição na equipe principal, com certeza vai te render muito mais lá na frente. É verdade. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para você, Jorge, qual é a diferença das competições de base no Sul e no Nordeste? Qual é a diferença que você acha? Que você teve no Sul e agora está lá, né, trabalhando no Nordeste? Eu vejo assim, eu acho que a base aqui no Sul, a gente tem, né, bons trabalhos, né, de categoria de base, principalmente nas categorias menores. A gente tem, né, Inter, Grêmio, o São José, que é uma equipe daqui, né, na cidade de Porto Alegre, faz um trabalho muito bom, o Juventude. Então eu vejo que tem um campeonato de base muito forte, né? Então tu vai ter 5, 6 equipes por categoria com um campeonato muito forte. E a gente vê lá no Nordeste, não. Lá no Nordeste hoje, né, o campeonato cearense praticamente é Ceará e Fortaleza, né, que estão brigando pelas competições. Só que lá tem uma coisa que é interessante, né? Tem a Copa do Nordeste. Então lá eles disputam a Copa do Nordeste Sub-20, então que tu disputa com Sport, com Vitória, com Bahia. Então já dá uma performance boa. E lá, o que eu vejo, né, uma coisa que me chama muita atenção, desde quando eu trabalhei no Vitória, é a gama muito grande que tem de jogador. A gente tem uma dificuldade já aqui no Sul ainda de ter jogador. Por quê? Porque aqui cada vez mais está difícil o jogador ter onde jogar, né? Então tá se sumindo aqueles campinhos que tinham, né, nas praças, aquele campo de várzea está cada vez tendo menos campo. O futsal deu aqui diminuiu um pouco o futsal no Sul, que antigamente era muito forte. Pegava em Porto Alegre, tinha 14 equipes de futsal que jogavam do Sub-10 ao Sub-15. Hoje tu tem 2, tem 3. Então tu tem menos lugar para captar esse jogador. E lá no Nordeste, não. Lá tu vê muito jogador. O menino lá, ele ainda gosta de jogar futebol, vai para a rua, joga futebol. Então, tem muito mais jogador. Se tu conseguir lapidar eles melhor, com certeza tu vai ter um resultado muito maior. E uma coisa que a gente não se deu conta, que hoje, né, os grandes centros, eles estão concorrendo, não só... Antigamente, todo menino queria ser jogador de futebol. Hoje tu concorre com o videogame, tu concorre com Netflix,
Tu concorda com uma série de coisas. Hoje a criança, não, para que eu vou sair para jogar futebol? Eu vou ficar aí vendo uma série na televisão, eu vou ver uma série na Amazon, eu vou ficar jogando um videogame. Então a concorrência do futebol é muito maior. É muito maior. E os espaços também Não, diminuíram, né? Os campos. Sim, o jogador hoje tu não tem onde jogar, tu tem a questão da violência, né? Então que antigamente tu pegava com 10 anos, pegava um ônibus e ia jogar. Eu me lembro aqui no Internacional, a gente tinha meninos de 10 anos que vinham do interior. O Alisson, hoje goleiro da seleção, o Alisson Muriel, eles vinham de Novo Hamburgo, que é quase 2 horas, pegavam uma van, vinham para o Beira-Rio, treinavam, jantavam no clube e voltavam para casa de noite. Hoje tu não vê mais um menino fazer essas coisas sozinho. Ou o pai tem que trazer, ou alguém tem que trazer para ele jogar. Então, a dificuldade de formar jogador vai estar cada vez maior. Ô Jorge, até aproveitando isso daí, né, você falou do número de competições que tem aí no Nordeste e tudo mais, né, na sua opinião, qual é a melhor forma da captação? É a peneira? É a avaliação? É a indicação ou é lá em loco, né, indo lá assistir? Cara, eu acho que todas as avaliações elas têm uma validade, né? Eu acho que depende muito do que o clube consegue, a maneira que ele vai conseguir. Claro que eu acho que se tu tem uma pessoa, né, dentro da realidade desse próprio jogador, que tu consiga observar ele em loco lá durante uma semana, né, vários dias, e saber não só como é a questão técnica, mas o dia a dia desse jogador, tu vai ter uma resposta muito maior. Mas vai depender muito do que os clubes conseguem ter, né? Então hoje a gente vê os clubes tendo observadores em várias regiões, né? Então eles acompanham as competições, vão a treinamento. Eu acho que isso é o ideal. Se um clube grande hoje conseguir atingir, ter o observador em várias regiões, né, do Brasil, e conseguir que esse cara vá observar em loco essas pessoas nos jogos, tire informações dos treinamentos no dia a dia, ele vai conseguir. Eu não acredito muito naquela peneira que o jogador chega, treina um dia, 15 minutos e vai, às vezes nem na sua posição. Eu acho que isso aí não tem grande validade. Claro, eu acredito numa avaliação, daqui a pouco tu pode criar um sistema de avaliação bem organizado, onde ele vai, né, faça 3, 4, 5 treinamentos, né, seja avaliada também outras questões, a parte física, né, a parte do desenvolvimento motor, a parte técnica, uma série de fatores que tu conseguir avaliar é melhor. Agora, aquela peneira que botou 30 caras para jogar, fica o treinador e um outro auxiliar conversando num canto, nem olha o jogador, é muito difícil sair. O cara tá lá, os caras estão na peneira e o cara tá de costa, né, conversando com o outro. Tem muito, porra. Joga a bola e se vira, né? Tá louco, não, é difícil, e às vezes o menino cai num time muito fraco ou cai num time muito forte, então é muito complicado. Eu acredito muito, né, de tu criar dentro do clube um critério de avaliação em várias etapas, né, para esse jogador ir chegando, ele ir se adaptando, porque é muito difícil uma realidade, isso eu discutia muito com os treinadores. Eu vejo hoje que os problemas do clube grande é o seguinte, chega um menino no clube grande, aí o cara diz assim, pô, eu já tenho um igual. Aí eu sou o primeiro, se ele é igual que tu tem, então manda embora o que tu tem, porque se o cara pegou um jogador que não treinava em lugar nenhum, chegou aqui já é igual que a gente tem que estar aqui há 5 anos, 3, 4 anos, comendo, né, bebendo, treinando, então, pô... Então eu vejo, às vezes, os treinadores eles não têm muita paciência, né, com o jogador que vem de fora. Por quê? Porque eles querem aquele cara que já sabe a metodologia de treino, já sabe fazer o que eles gostam. Então, se não tem uma pessoa ali para cobrar eles, não, eu vi potencial, deixa esse cara aí, bota para jogar. E eu, quando era coordenador da base, eu era chato nisso. Eu chegava, olhava, o cara, ninguém me enrolava lá, não, esse aí não serve, mas por que não serve? Pô, se o cara que me indicou, quem foi ver, disse que era bom jogador, não, deixa ele mais uma semana, vamos ver, bota na posição tal, cobra o cara. Ah, mas é igual que eu tenho, se é igual que eu tenho, tu manda embora o que tu tem, vamos ficar com ele, porque o cara nunca treinou, não veio num projeto menor. Pô. Voltando naquela pergunta lá atrás, quem estava falando dos jogadores de base, né? Na formação, né? Eu tive no Náutico e tive no Sport e a gente acompanhava lá o Santa Cruz, né? E eu acho que isso é muito importante também, o jogador que o time não tem tanta condição de contratar, né? Porque o Sport hoje é um dos times que tinha mais dinheiro no momento, né? E o Náutico e o Santa Cruz sempre foram um clube que tinha uma dificuldade maior financeira, né? E você sabe que esse time, o Náutico, é um dos times que mais forma jogador lá em Recife do que o Sport, porque o Sport, na vez de dar oportunidade para os jogadores da base, ele vai lá e compra, né? Então, o Náutico não, com a dificuldade financeira, o Náutico dava
muita oportunidade para jogadores da base e acabava é um do clube que mais forma jogadores lá em Recife, é o Náutico. Por quê? Sim. Porque não tem tanta condição de as compras, né? Eu tive lá no Sport o ano passado, aí o presidente vai fazer uma reformulação e nós subimos vários jogadores, né? O Adriel saiu de lá, tinha vários jogadores que estavam subindo, mas só que aí estavam lá, daqui a pouco começa, tem que contratar. E aí vai no mercado e contrata. E os meninos que têm potencial lá, eles já desanimam, vão emprestados para um lugar, aí não dá certo, aí já perde toda a confiança, né? Então, acho que fica difícil, né? Assim, o time que tem mais condições financeiras para lançar jogador, né? Sempre assim, geralmente o clube, né, que revela muito jogador, ele revela e tem duas situações. Ou o jogador ele é muito diferente, né, e aquele jogador que daqui a pouco ele participou de uma competição na categoria de base, a imprensa já viu, a mídia, a torcida começa a pedir. Ou então quando o clube está numa necessidade. Né? Geralmente, quando se revela jogador, o clube está numa necessidade, precisa, não tem jogador, e assim vai colocando. Né? Dificilmente se planeja uma subida no jogador, esse cara aqui daqui a 1 ano e meio eu vou subir. Eu falo muito, né, de plano de carreira. Eu acho que tu tem que ter um plano de carreira para esse jogador da base. Aquele jogador que tu sabe que ele tem que jogar na tua equipe principal com 17, com 18 anos. Aquele jogador que tu sabe que por alguma deficiência ele tem que sair emprestado, tem que sofrer, ver como é que ele vai reagir lá fora numa situação adversa para depois voltar. Né? Eu brigava muito aqui no Inter disso assim com os meninos da base, que hoje eu vejo. Alguns anos atrás, o jogador ele tinha uma fixação para chegar no profissional e jogar na equipe de cima. Ele queria chegar e jogar. Hoje não, hoje o jogador ele quer chegar na equipe principal. Se ele ficar ali na equipe principal e não for para o jogo, para ele já tá bom. Ele quer estar naquele convívio ali com os jogadores grandes, ganhando o ratatá dele, o bichinho, pegando o seu dinheiro, né, comprando um bom carro. Se não jogar, para ele é até melhor. É uma coisa que eu brigo muito pros jogadores. Pô, cara, vocês vêm pra cá, vocês não brigam pra jogar. Não, mas tem o fulano no azar, fulano, foda-se o fulano, meu, vamos passar por cima desse cara, vamos treinar mais, tem que se dedicar, não. Mas eles se acomodam com aquilo ali, não. Tô no profissional do time grande, pra mim já tá bom, eu quero ficar aqui, se ninguém me vê, pra mim é até melhor. Isso acontece muito. E isso aí que você tá falando, né? Quando surgiu o Kaká, surgiu o Júlio Batista, foi um momento que São Paulo estava financeiramente não tinha dinheiro, então tinha que buscar os meninos da base. Foi quando, e se tivesse jogador já de nível, jogadores bem, né? Dificilmente eles iam subir, iam jogar, né? O Lucas, eu acordo que o Lucas, o time foi campeão da Taça São Paulo e o Lucas era um dos jogadores que se destacaram. Mas como a gente tinha muitos jogadores de ataque no time, o Lucas não subiu porque tinha muita gente, né? Sim. E aí, só que a gente ficou acompanhando. Eu fiquei acompanhando. Um dia eu fui fazer um treino lá no CT, que era o Ricardo Gomes, ele falou, Milton, faz o time reserva jogar lá com o Júnior, né? E o Lucas arrebentou. Aí eu falei pro Ricardo, meu, não dá pro menino ficar lá. O cara, tá treinando pra caramba. Aí ele falou, vamos trazer, deixar ele aqui e vamos preparar ele. Então, quer dizer, ele já não subiu na outra leva que subiu alguns jogadores, porque o Casemiro, Bruno Vini e outros jogadores que subiram, porque nessa posição a gente estava carente de jogadores, eles subiram, e na posição do Lucas tinha jogadores, bastante jogadores, e não dava para subir, porque ia ficar encharcado na posição. Então, o que acontece, muitas vezes acontece isso, né, Jorge? Mas agora o importante é ter essa conversa, né, Milton? É isso aí, de tu explicar pro jogador, cara, não é o momento, agora tem esse jogador, vamos esperar, trabalha, aguenta firme que a tua hora vai chegar. Isso às vezes não acontece. Isso aí não tem que ser nem partir do coordenador da base, tem que partir do diretor da equipe principal, porque o jogador, quando ele enxerga naquele cara lá de cima, ou no treinador da equipe principal, o cara já falou, então ele me viu. Então eu sei que eu vou ter a minha oportunidade. Então o negócio eu vou trabalhar, que às vezes não tem nem essa conversa. Eu cansei de pegar treinador na equipe principal que baixava jogador para jogar e não falava nada, mandava o roupeiro avisar. O jogador chegava para jogar, tá aí. Não, o roupeiro me avisou que eu tinha que estar aqui 10 horas da manhã, mas para que é? Para treinar, para jogar? O cara nem sabia. Entendeu? Não, custa chamar lá na sala, filho, vai lá jogar, eu quero ver tu jogar nessa posição, aqui tu não tá indo pro jogo, vamos treinar mais um pouquinho, vai lá, faz 2, 3 jogos na categoria de base ou no time B, depois tu retorna, e às vezes não tem essa comunicação. E às vezes até eu entendo, porque às vezes o treinador tá com muita coisa, mas o clube precisa se organizar para isso aí, entendeu? O clube às vezes deixa passar essa situação, e todos nós já cometemos esse erro, não tô, sabe? Isso é até uma meia-culpa que eu faço, que às vezes a gente deixa passar, tu não conversa com o jogador,
e muito naquela teoria, jogador não precisa estar conversando, bem pelo contrário, cara. Hoje, essa geração nova, tu tem que ter uma comunicação muito grande, estão muito esclarecidos, os caras questionam tudo, então tu tem que estar conversar, explicar, porra, e mostrar para ele o caminho certo, entendeu? Senão ele fica com um pensamento na cabeça e aí tu acaba perdendo o jogador. Outra pergunta que a gente gostaria de fazer para você, que sempre o pessoal faz também, né? Se você trabalha com alguma meta de atleta de base para ser utilizado no profissional. Não tem uma... Isso aí depende muito muito de cada clube, né? Da metodologia, né? A gente no Ceará hoje, a gente estava com a ideia nossa no primeiro ano é conseguir ajustar 40% do elenco ser da equipe de base, né? Uhum. Então a gente já tem um número, praticamente está fechando essa conta, e aí, só que a gente também tem uma meta que no mínimo 2 atletas, né, consigam ser titular. Então essa é a meta que a gente está buscando lá, que desses meninos, preparar esses meninos que subiram, para que no mínimo até o final da temporada 2 meninos consigam, né, no mínimo jogar aí 65% dos jogos, que a gente sabe que vai ser aqueles jogadores que daqui a pouco no final do ano a gente vai conseguir uma transição aí para fora. Então depende muito de cada clube. Tem clube que não se preocupa com isso, outros botam uma meta de 30%, 40%, 50%. Eu acho que um número, né, nessa faixa de 40%, 50% é um número aceitável. Eu acho que tu consegue ter o resultado esportivo e tu consegue ter essa formação e conseguir também revelar jogador. Então, Jorge, vem cá. Você acaba subindo jogadores pela indicação do pessoal da base ou pela observação da equipe do profissional que foi lá, viu, gostou dos jogadores e, aquele ali me serve, vou subir ele. Ou não? É mais uma indicação da diretoria da base? Não, a gente faz, acho que a gente faz as coisas em conjunto, né? Então, tanto com o pessoal da base como a observação da equipe principal. Claro que se daqui a pouco a categoria de base, né, indicou um jogador ou referendou esse jogador e ela tem que te provar, né, o porquê que eles estão falando. Não, esse jogador ele atuou em tantos jogos, ou o outro era reserva, e aí ele passa um período na equipe principal e aí tu avalia. Ó, cara, esse cara não é isso aí que vocês estão dizendo aí na base, ele não conseguiu, não sei qual foi o problema. Entendeu? Então vamos ter que trabalhar mais, retorna e traz outro jogador, né? O bom é tu ter sempre no clube uma possibilidade, um espaço para tu ter esses jogadores e ter um giro até, né, desses jogadores da base aí, em torno de 3, 4 jogadores, tu conseguir estar girando, ó, não conseguiu jogar, então retorna, traz outro, ao longo da temporada tu conseguir ter um giro. Eu sempre falo que o ideal é tu sempre ter o teu terceiro reserva ser da base. O ideal é o quê? O ideal é tu ter hoje uma equipe principal com 20, 25 jogadores, né, contando com os goleiros, e tu ter uma categoria sub-20 ou uma equipe B muito forte, que tu precisou, algum jogador machucou, tu sabe que esse jogador ele tá no nível que ele possa suportar a equipe principal. E esse é o grande desafio, entendeu? Que às vezes o clube não tem, às vezes tu tem um elenco maior até na tua equipe principal, com 30, 33 jogadores, porque a tua base às vezes não tem um jogador de nível que possa suprir esse defeito que tu vai precisar ao longo da tua equipe. Jorge, eu acompanhava, né, o profissional e os jogadores da base, eu sempre acompanhei. E uma vez eu, né, falei para um treinador, não vou citar nome, que fica... e aí eu falei do Breno. Aí a gente ia fazer um treino contra... Ele era do juvenil, o Breno. Sim. Mas ele já era forte, era um cara que tinha, né, muita qualidade. E ele fazia zaga com quem que era o Breno? Era o Breno e mais um, era o Lianco, acho que o Breno, não, bem Aislan, né? Era o Aislan, né? E ele fazia dupla diária com os dois. E o Breno tinha mais técnica, né? O Aislan mais forte, ele era mais técnico. E era alguns jogos dele que eu fui ver, e ele muito bem. Aí nós foram fazer o treino lá na base, marcamos o treino lá no profissional, o pessoal da base, ele foi lá, e aí eu falei pro treinador, ó, dá uma olhada no menino ali, o zagueiro, que ele é bom jogador, tá. E aí mas aí foi, não sei se falaram para ele que a gente ia ver, o treinador ia ver, ele não foi bem. Aí falou, não dá, não sei o que, tá bom. Aí voltou lá para base, né, voltaram lá, nós não ficamos com ele, porque a gente ia segurar, aí voltou. Aí nós fomos fazer um treino novamente, aí ele arrebentou com o treino. Aí ele falou, Milton, esse daí é aquele menino lá que você tinha falado, que veio da outra vez, que nós não ficamos... É esse aí, é o menino, é esse aí. E aí ele falou, então vamos segurar ele aqui, e ele ficou, né? Acabou ficando e começou muito ano, ele jogou no profissional e foi embora, foi bem pra caramba, né? Porque às vezes acontece, né? Porque às vezes você traz o menino, vê o menino, não tá bem, aí você manda ele de volta, né? Que aí ele vai pra lá, desanima, e aí quando já você perde o cara, né? Mas a gente isso acontece. Por isso que eu falo muito dessa conversa, né? Se tu conseguir, o cara não foi bem, conversar
e mostrar para ele, porra, o que o jogador ele precisa é disso, é de um apoio, né? Tanto do treinador da equipe de cima, né, quanto o pessoal de baixo. Porque às vezes a base também força e fica revoltada, pô, o profissional não sobe ninguém. Então por isso que eu vejo muito tem que estar tudo em conjunto, né? A base profissional é uma coisa só. E às vezes a gente vê muito nos clubes isso, não, a base, não, que nem lá em São Paulo é Cotia. Já cria aquele rótulo, é Cotia, lá no Fluminense, não, o Xerém, os moleques de Xerém, não. Sabe, aí o treinador já entra com ranço, por quê? Porque todo mundo já fala. Pô, o presidente já falou que tem que subir jogador, o outro já fala a torcida, aí já fica. Então tem que ser uma coisa em conjunto, tem que pensar numa coisa única. Eu não consigo ver o futebol de uma maneira diferente. É que às vezes, é que aqui no Brasil a maioria dos locais, dos clubes, não tem essa, né, essa oportunidade de trabalhar tudo em conjunto, né? Base, profissional, no mesmo centro de treinamento integrado. Então, causa um pouco dessa dificuldade. Nós tínhamos esse problema no São Paulo. Tinha, não, ainda tem, né? Porque fica em Cotia e o São Paulo fica aqui no centro, né? Então a distância era muito longe. Porque eu sempre falei, o ideal seria o profissional e a base treinar perto, né? No mínimo, a última equipe de transição, né? Aquela última ali, os juniores, o sub-20 ou o time B, tá no mesmo CT. Claro, e aí tá o pessoal da comissão vendo, o treinador vai ver o treino, né? Então tá entreligado o profissional e a base, né? Eu tinha muito, aqui no Inter, tem uma passagem, né, que é muito, muito legal, que era o Muricy. O Muricy, antigamente, no Inter, o centro de treinamento era os campos suplementares ali que tinham, né, que era um do lado do outro. E o Muricy era cara, ele ia pro treino do profissional, 15 minutos ele já ia pro campo da base. Aí ele ficava lá olhando e chamava, pô, Jorge, quem é esse aqui? Porra, quem é esse cara aqui? Não, pô, gostei. Me lembro na época do Pato. O Pato acho que tinha uns 14, 15 anos, ele botou o olho no Pato. Esse aí vai ser fogo. Aí daqui a pouco ele, não, chama o Pato lá pra vir treinar um pouco aqui. Aí o Pato ia. E assim ele aproveitou muito jogador naquela época, Diogo, Nilmar, Sobs, vários jogadores assim, dele tá olhando no dia a dia, né, nos treinamentos, olhando ali do lado e chamando para treinar na equipe principal. No São Paulo, na época lá atrás, que não tinha ainda Cotia, os jogos eram tudo no CT do profissional. Então, no sábado de manhã e sábado à tarde. Então, quando era de manhã, era o infantil e o juvenil jogava, né? Dos dois, um das 9 e outro das 11. E à tarde tinha o júnior. Então, a gente treinava no campo, eles estavam jogando no outro. Quando acabava o treinamento aqui, a gente já ficava ali vendo os jogos deles, tá? Aí, à tarde, a gente estava concentrado já para o jogo no domingo. A gente via o jogo deles e acabava até motivando eles, porque os outros jogadores profissionais... Era passatempo de jogador. Era passatempo. E na comissão também, que a gente ficava vendo. E aí, muitas vezes, nós vimos alguns jogadores, Tardelli, jogadores que nós subimos de ver ele jogando lá no treinamento ali perto, né? Hoje não. Hoje tem o CT, aí tem Cotia. Eles jogam lá, né? Lá em Cotia. Então, você está longe, você não vê, você tem horário de treino, então ficava muito distante. Está muito distante agora, mas antes era tudo ali. Você estava vendo sempre. Estavam sempre juntos. Ô, Jorge, e você já ter trabalhado na base, né? E hoje está no profissional. Quando você vai subir algum menino, né? Você sobe ele com outros olhos, tem mais paciência, às vezes, porque sabe que aquele menino pode dar um resultado e ainda não está conseguindo ter. Como é que é? Porque você já teve na base, às vezes sabe como é que funciona essa transição, sabe que às vezes precisa um pouco mais de calma com alguns atletas, né? Eu procuro muito, de uma coisa assim, que é preparar o ambiente para o jogador chegar, entendeu? O ambiente do jogador da base, ainda mais quando ele vai jogar principalmente com os outros atletas, entendeu? A gente sabe dessa dificuldade, às vezes tem um menino, chega, ele toma a posição de um outro jogador que já está lá, ou de um outro jogador que é bem quisto pelo grupo. Então eu procuro trabalhar muito essa questão dos outros atletas estarem recebendo bem esse menino que está subindo da base. Então me preocupo muito isso. Lá no Vitória, agora em 2018, a gente subiu lá o Lucas Ribeiro, né, que hoje que está na Alemanha, o Léo Gomes, que foi vendido agora para o Atlético Paranaense, o Luan, que está no Palmeiras, o Ronaldo, goleiro que está jogando. Então, quando esses meninos subiram, o treinador era o Carpegiani, o Carpegiani chegou, já botou eles para jogar logo em seguida, e aí tu começa a ver aquilo, né? A cara feia de um que estava jogando, um jogador que é mais experiente, pô, botou esse menino, aí eles começam, pô, cobra esse menino diferente, a minha ele não me cobra, pô, sabe aquela que tem uma... Então, ali tu tem que trabalhar muito nos bastidores, né? E conversar muito com esses jogadores que já estão ali para receber esse menino bem, né? Para ele poder ter uma tranquilidade para poder trabalhar. Então, tem que estar monitorando bem isso, né, nessa questão que aconteça, e para o jogador não deslumbrar. Eu falo muito para ele, então procuro sempre chamar eles quando faz um jogo bom,
não é o melhor jogo do mundo, tu não vai para a seleção, tu não vai mudar a tua vida, calma, né? E também da mesma maneira quando ele faz um jogo ruim. Cara, calma que vai ter vários jogos. Acho que tu vai ter uma sequência, tem que ficar tranquilo. Acho que tu tem que pegar esse menino da base e ir conversando, porque tu já sabe o que pode acontecer, né? Tem que cuidar para ele não deslumbrar, né? E tu perder o jogador porque ele, né, pô, daqui a pouco já renova contrato, já muda a vida do jogador de uma hora para outra e a gente fala muitas vezes nós adultos, né, que tem uma estrutura, não estamos preparados para uma mudança dessa. Tu, pô, daqui a pouco tu ganha 3, passa a ganhar 50, passa a ganhar 80. Tu tem, que nem eles falam hoje, né, tem 10 seguidores, tu tem depois 5.000 seguidores, tu é o melhor do mundo, tu é o mais bonito, tu é o mais rico. Então já muda muito a cabeça do jogador. Isso aí tu tem que estar preparado. Por quê? Porque esse menino, ele fica contigo 2, 3 horas por dia, né? E o resto ele está num entorno que às vezes tu não sabe. Então tem que conversar, procurar com seus representantes, né? Procurar com a família, tá conversando para não tá mudando a cabeça desse jogador. Ô Jorge, e você falou aí, né, do Carpegiani, né? O Carpegiani gosta muito disso, né? De trabalhar com garotada, né? Eu falo, o Paulo não é um treinador. O Paulo é um professor, né? Porque ele gosta de dentro do campo, parte tática, orientar os meninos. Então, o Paulo, você falou de uma pessoa assim que eu tenho uma admiração grande assim pelo profissional que ele é e de gostar de trabalhar com jogadores de base, né? Então, o Paulo tem um olho, assim, o Paulo tem um olho fantástico para jogador, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele agora no Vitória, né? E esse olho que ele tem para potencializar os jogadores é fora do comum. Ele botou o olho, aí ele leva para treinar e ele já vai te dizer, não, esse aí é diferente, esse aqui não é, esse precisa mais de alguma coisa, esse nós vamos sofrer mais. Mas ele tem um olho, né? E ele gosta disso, vai no campo, trabalho tático dele, de ensinar, de mostrar, para a jogada, mostra, vai por aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele tem uma paciência muito grande. O Rodrigo Caio mesmo, ele subiu na época que ele estava aí, ele orientou muito o Rodrigo, ajudou muito o Rodrigo quando ele subiu da base, né? Então ele ficou muito em cima do Rodrigo Caio, orientando o Rodrigo, e por isso que eu falo, é um cara que tem uma paciência assim, e taticamente orienta no dia a dia de treinamento, é um cara muito bom, muito bom. Ali no Vitória ele fez isso muito bem, né? Ele revelou esses meninos, colocou para jogar esses 3 meninos, né? Que a gente já vinha há horas lapidando já eram meninos que eram primeiro ano de júnior, que já estavam na equipe principal. Um outro jogador que ele trouxe, o Léo Ceará, que era um atacante que estava emprestado no Confiança, né? Estava para ir embora. E aí a gente já tinha observado ele, que eu conhecia ele tinha feito uma final do Campeonato Sub-20 contra o Inter na época. E esse menino, quando eu cheguei no Vitória, ele estava emprestado. Eu disse, pô, vamos ver como é que tá esse Léo Ceará. Aí ele tinha 12 gols na Série C. Eu disse, pô, olha. E o contrato dele ia se encerrar. Aí acabou, o Confiança não classificou, eu disse, Paulo, vamos trazer esse jogador, tá, mas, pô, jogando a Série C, eu disse, Paulo, olha, e aí o Paulo olhou ele, deu 2, 3 treinos, no próximo jogo já botou ele de titular, a gente renovou o contrato e o Léo tá aí, e tudo graças ao trabalho do Paulo. Ô Jorge, você estava comentando, né, dessa conversa que você tem com os atletas e tudo mais, até para preparar a chegada deles no profissional e tudo. Como que é a outra conversa dos gerentes, né, da base, principalmente, com os familiares de atleta? Porque a maioria dos pais acha que tem o novo craque, né, o novo Pelé, o novo... E como que é essa conversa com os pais? Né? Porque é uma conversa que às vezes é difícil, né, deles entenderem, né? Eu acho muito, né, Tadeu, que hoje a categoria de base, né, o futebol em si, ele está caminhando muito para uma situação, né, que eu vejo que é dessa questão mental do jogador, né? Desse trabalho psicossocial, principalmente na base. Eu vejo que hoje os clubes investem tanto, né, em treinador, preparador físico, em musculação, isso, aquilo, e investem muito pouco nessa questão do psicossocial, que é assistente social que vai cuidar ali do dia a dia, da escola, da situação da família, ver como é que é esse jogador em casa, como é que não é, se a família precisa de uma coisa, o psicólogo acompanhando o treino. Então, fala num clube, pô, vamos contratar 3 psicólogos. Vocês estão loucos? Pra quê? Porra. Aí tem um psicólogo para cuidar de 300 jogadores. Como é que vai ter o jeito? Um assistente social para cuidar de 300 meninos. Não tem como. Então, eu vejo que esse lado, né, psicossocial é muito importante. Eu acho que... Por quê? Porque tu consegue ter um trabalho direto com as famílias, né? Eu brigava muito ali, o Inter é um exemplo disso. O Inter tem um trabalho de assistente social muito forte, há muitos anos, né? Foi o primeiro clube que teve já na equipe principal, né? A gente tem a Patrícia lá, que começou na base, a Bernadette começou na base, e eles fazem um trabalho assim. Então, eu sempre cobrava dessa ligação para a família. Então, toda semana eles já ligavam para a família, a gente tinha contato. Esses jogadores que são de mais longe, a gente conseguia trazer eles lá a cada 2 meses,
trazer a família para visitar o clube. Então, tu tem que aproximar, né? O que eu vejo assim hoje, o atleta tem que, nessa pirâmide, tu tem que te aproximar. A família é importante. O jogador, ele vive, né, muito mais tempo com a família, às vezes, do que no clube. Então, tu tem que ter essa relação próxima com a família e orientar, procurar mostrar para a família, né, qual a maneira que eles podem ajudar esse jogador. Claro que a gente sabe que tem todos, né, os tipos de pais e, às vezes, esses meninos, eles enxergam como uma solução de todos os problemas deles, né? Com 13 anos eles já param de trabalhar, já é um empresário que está sustentando, já pega o salário do clube e acabam, né, virando um irmão do que um pai e mãe. Eu acho que o pai e mãe, né, eles têm que impor limites, têm que mostrar para o jogador o que é certo, o que está errado. E às vezes o jogador com 15, 16 anos, ele já sustenta toda a família e ele passa a ser o pai da família. E aí o pai acaba sendo um irmão que não consegue dizer o não. Então, eu acho que tem que ter eu vejo que os clubes têm que ter uma aproximação muito grande, né, da família, não só da família, como dos seus representantes, e tendo conversas, né, permanentes e tá dialogando e mostrando o que é certo, o que é errado, o que ele teve problema, o que não teve problema, para poder, em conjunto. Não adianta eu dizer uma coisa e ele chegar em casa e o pai falar uma coisa totalmente diferente. Não vai ajudar no crescimento. Então, tem que estar conversando para todo mundo ter a mesma língua. O menino que joga, o pai às vezes é o mais empolgado que o menino, né? Acontece. Acontece bastante. E esse que é uma das... do que a gente tenta passar aqui dentro do nosso canal, dos segredos dos jogadores, né? Ensinar os pais a se comportar diante dos clubes, a se comportar diante das situações, a tentar ensinar os filhos coisas para o filho crescer, né? Não só para ser um acompanhante, para ser esse irmão, para não conseguir dar o não, né? Com certeza. Passou a minha filhinha aqui agora, desculpa aí. E aí você aproveitou, falou numa relação, né, que é do empresário, né, do agente. E aí até é legal tocar nesse assunto. Como que é a relação do empresário com gestores dos clubes, né? E se ele é o vilão da história, se ele é o herói da história, porque uns falam que o empresário é o vilão, outros falam que ele é o herói. Tem gente que fala que o empresário que faz um jogador que nunca jogou em lugar nenhum passar na peneira. Eu nunca vi empresário pegar jogador antes da peneira, mas tudo bem, mas tem gente que fala que ele que põe dentro do clube. Né? Qual que é a relação do empresário dentro de um clube e com os gerentes, né? Com os gestores? Cara, eu acho que assim, hoje um empresário ele faz parte do contexto, né? Então a profissão de empresário é regulamentada pela FIFA, pela CBF, então ele é mais um membro, né, desse contexto, desse mercado, dessa indústria do futebol. Então eu acho que né, tem que ter uma relação normal, né, de mercado com o empresário e uma relação nessa, né, porque vocês estão todo mundo em prol do atleta. Esse que eu vejo que é o grande... Não pode ter inimigo, né? O clube ser inimigo de empresário, inimigo de pai, inimigo de jogador. Não, bem pelo contrário. Tem que estar todo mundo, né, tentando ter a mesma linha, tanto o pai como o empresário, todo mundo envolvido para que esse atleta cresça e todo mundo possa, né, ganhar lá na frente. Não só a família, como o empresário, e principalmente o clube como instituição. Então, eu acho que tu tem que ter uma relação normal, acho, como, né, qualquer outra pessoa do meio. A gente fala, às vezes, né, hoje os atletas, eles têm assessores de imprensa, que isso está parte, tem seus personal trainer que dão seus treinamentos, isso aí tudo vai querer brigar. Hoje, com um atleta, né, a nível profissional, o atleta profissional, ele tem o seu treinamento, faz o seu treinamento em casa, faz o seu treinamento no clube. Então, o que é mais fácil? É eu pegar e dizer, não, ó, ele treinou isso, conversar com o personal, treina isso aqui, né, faz um treinamento, ele está precisando disso aí, do que eu falar não, eu vou brigar com o jogador, tu não pode ter, ele vai ter igual, cara, não entendeu? Não tem. E o empresário é a mesma coisa, ele vai ter o seu representante, então tem que conversar, tentar dialogar e que, né, dentro nos seus parâmetros, que não interfiram no trabalho de ninguém. É que o que acontece na base, né, todo mundo fala que o jogador, que eu falo, o cara que é gerente de base, treinador de base, todo mundo tem esquema, né, tu já sai... Né, porra, esse aí é rico, porra, ele tem esquema com o empresário tal, tem esquema com o empresário tal, isso aí, todo mundo já é rotulado, né, como tem esquema. Então, é muito difícil, né, nesse mundo que a gente vive hoje, é muito complicado, mas eu acho que uma relação tem que ser tranquila, cara. Assim, eu acho que essa relação de mercado que o cara é teu cliente, o jogador, né, é o teu produto, e vocês têm que dialogar para que todo mundo cresça e esse jogador chegue na equipe principal e todo mundo ganhe. Independente se tu gosta do se tu não gosta do cara, azar, acontece.
E a página, né, o Segredo dos Jogadores, nós fizemos um intuito maior é esse, de orientar os pais, né, como que devem lidar com os filhos, orientar, né, porque hoje dá para a gente orientar, né, antes os pais da gente não sabiam o que fazer, o que era, né, então a gente tem uma experiência, né, eu como jogador, como técnico, como coordenador, tudo, já fiz de tudo dentro do futebol. Então, a gente tem know-how para a gente poder passar e orientar os pais para seguir um caminho, ter um norte, né? Dar um norte para os pais, né? Porque a gente soma a experiência, né? Sei lá, meu pai está mais de 40 anos no futebol, você mais uns 30 e poucos anos no futebol, eu também mais um monte. Né? As outras lives que a gente faz com outras pessoas que estão no meio. A gente acaba juntando a experiência de todo mundo e acaba passando para eles, né? Para os pais entenderem o modus operandi do futebol, como é que funcionam as coisas. Porque às vezes o pessoal cria uns bichos de 7 cabeças que não existe, né? E também aparece no meio do caminho obstáculos para caramba também, que a gente tenta tirar esses obstáculos para o caminho ser mais reto possível para eles. E aquilo que a gente sempre fala, eu acredito muito, né, nessa perseverança. Eu acho que o jogador, ele não vai ser ex-jogador com 13 anos, 11 anos, com 18 anos, com 19 anos. Então tem o seu tempo. Eu acho que tem que ter tranquilidade, às vezes, né, não foi aprovado agora, vai ser aprovado mais lá na frente. Não pode desistir, tem que trabalhar, né, não colocar empecilho e tentar ver o que ele precisa evoluir para da próxima vez ele ir num outro clube e conseguir jogar. E tem, né, jogador com característica para todos os clubes. Às vezes não dá para o clube A, onde é que vai necessitar mais, o cara, qual é a característica desse jogador? Então eu vou procurar ele é mais ofensivo, é mais leve, é menor, é maior. Então tem os clubes que têm as suas características, né, e as suas preferências, e o jogador tem que tentar procurar. Agora eu vejo assim, essa preocupação muito grande. Pô, não fui aprovado agora com 13 anos. Não é o fim. Pô, eu tenho um exemplo, né? Vários exemplos, mas um que para mim é fora de série, que é o Leandro Damião, né? O Leandro Damião, ele jogou, né, a Copa Kaiser aí. A gente foi observar o Leandro Damião no Atlético de Ibirama. Ele era um centroavante. Na época, aqui no Inter, a gente não tinha um centroavante para a equipe sub-20, porque na idade dele o Pato, né, tinha subido, que era o centroavante, o Guto, que era o outro centroavante, era um ano mais velho, subiu também, e aí nós ficamos sem centroavante. A gente foi observar ele, pô, cara, um jogador grande, rápido, pô, legal, vamos ver mais material dele. Puxou o jogo, o cara não tinha um gol. Aí, pô, como é que vai trazer um jogador no centroavante que não tem um gol? Cara, mas olha só, ele tem um potencial, ele é grande, porra, ele é rápido, vamos trabalhar esse cara. E lá no Inter a gente tinha um projeto Aprimorar, que é um projeto específico por posição, né? Nessa época, quem treinava os atacantes era o Ortiz, que foi jogador de futsal, né? O Ortiz que treinava os atacantes, treinou todo esse Sobs, Nilmar, Luiz Adriano, Pato, Tyson. Ele pegou e fez um projeto de aprimoramento com todos esses jogadores. E o Ortiz chegou, pô, cara, esse cara tá louco. Ele chega aqui, ele é o primeiro a chegar, ele é o último a sair do treino, o que tu fala para ele, ele faz. E o Damião chegou, com 6 meses ele renovou o contrato dele, o empréstimo. Final do ano o Inter comprou. Ele foi jogando, começou fazendo gol. Chegou na Libertadores de 2010, né? O Walter era o atacante do Inter e teve uma briga, se não me engano, contra o Estudiantes. O Estudiantes lá fora, e deu uma briga, o Walter foi suspenso. E nós estávamos disputando um torneio na Itália. E nessa época o Damião estava até para ser emprestado lá para um time da Itália. E chegou os caras, o Damião vai ter que voltar, vai ter que ir para a Libertadores. Ele voltou, chegou, jogou, fez o gol da final da Libertadores e se tornou o Damião. Mas o Damião até 18, 19 anos, se ele fosse qualquer outra pessoa, ele tinha desistido. Mas ele tinha muito na mente dele, não, eu vou ser jogador. E o que eu precisar fazer, ele chegou lá no clube e disse, não, o que eu precisar fazer para ser jogador, eu vou ser. O que eu preciso melhorar, professor? É isso. Tu não, a parte da nutrição, é isso. E ele fez tudo à risca e virou um jogador, né? Fora de série. E tem jogadores com as características do estado, do lugar. Sim, né? É isso que eu te falo. É o estilo do futebol gaúcho, né? Porque isso aí. Eu estava no Uruguai, aí eu vim para o Inter, e quando eu vim para o Inter, o centroavante era o Geraldão. E eu, com o meu corpo assim, aí o Dino Sani era o treinador. Falou, Milton, com esse corpo seu aí, você não vai poder jogar aqui de centroavante, você vai ter que jogar de meia, que eu já tinha jogado algumas vezes de meia. Claro. E aí no Campeonato Gaúcho, eu jogava de meia. No Campeonato Brasileiro, aí eu jogava de centro, no Gaúcho eu jogava de meia. No Brasileiro, eu jogava de centroavante, porque aí já os outros times já também não era que nem aí no Sul, que era os caras tudo grande, trombavam na gente, batia, doía tudo, né? Então o jogador tem a característica de jogar no Sul, se dá bem melhor no Sul, isso aí. Se dá bem melhor
no Rio, né? Ou em São Paulo, ou em Minas. Então tem essa... E é o que você falou, né? O jogador você tem que ser persistente. Ó, eu quero isso, vou fazer isso, vou melhorar para isso. Tem que ter na cabeça, né? Porque senão não adianta. O cara o primeiro vai fazer um teste e é reprovado, desiste, né? Você vê os caras falar do Cafu lá no São Paulo. O Cafu foi 7 ou 8 vezes no São Paulo e foi reprovado. E ele acabou sendo capitão da seleção, campeão do mundo, né? O Kaká mesmo, se fosse o cara desistir, ele era reserva, foi sempre reserva, né? Então, ele não desistiu, ele sabia o que ele queria. Quando ele foi profissional, ele falou, ó, vou jogar no São Paulo, vou ser titular, vou para a seleção, vou para a Europa e vou ser o melhor do mundo. Ele já tinha isso, ele tinha esse foco. Então, tem que focar no que o cara quer, né? Tem que ter persistência, né? Não adianta. É o que eu te falo, eu acho que o jogador, às vezes, ele quer muito imediatismo. E tem o outro lado também, aquele jogador, às vezes, que passa, né, o tempo inteiro da categoria de base num clube grande, e quando ele sai desse clube grande, ele não tem aquela força para ir para um clube menor, retomar e fazer a sua carreira. Tem muitos jogadores que sentem essa dificuldade. Eles estão acostumados no clube grande, quando ele sai do clube grande, ele porra, sabe, tem uma dificuldade. A gente tem um exemplo, um jogador que eu acredito que trabalhou contigo também, que é o Charles, que hoje está no Ceará, né? O Charles é um excelente volante. Porra, ele veio aqui para o Inter já na época final dele de júnior, né? A gente trouxe ele do interior, jogava de lateral direito, chegou na equipe principal, ele teve uma dificuldade de adaptação e ele subiu no pior momento do Inter, que foi quando o Inter caiu para a Série B, que ali não se tinha paciência com nada, né? Na época ele e o Léo Ortiz, que hoje está no Red Bull, zagueiro aí no Bragantino, é um excelente zagueiro. Então os dois tiveram essa dificuldade de não conseguiram performar na equipe principal. Aí o Charles saiu, foi para o Sport, né? Ele não queria de jeito nenhum sair do Inter, ele relutou. Aí na época aí ele aceitou, foi para o Sport, ele arrebentou no Sport. Hoje o Ceará comprou ele já é um dos ídolos aí, né, da torcida do Ceará, e com certeza ele vai arrebentar aí no Ceará e vai para fora, com certeza. Europa, entendeu? Então tem esses exemplos aí. Jorge, a resenha tá boa e passa rápido demais. Tá acabando nosso tempo aqui, Jorge. A gente queria agradecer demais esse bate-papo com você. Foi show. Acho que o pessoal ficou satisfeito pra caramba, esclareceu um monte de dúvida que os pais têm aí. Né? Mais uma vez, obrigadão pela amizade aí que você tem com a gente e por disponibilizar essa 1 hora de conversa com a gente aqui, Jorge. Eu que agradeço, cara. Muito obrigado mesmo. É o que eu falei antes, né, Nilton? A gente falar de futebol, a gente fica 2, 3 horas falando e, cara, e é um assunto que eu gosto muito, entendeu? Desse assunto de transição de base e falar de futebol. Então, eu que agradeço a oportunidade de vocês acompanharem, né? Tenho acompanhado o trabalho de vocês, né? Queria parabenizar vocês por isso, né? Porque não é em todo local que acha as pessoas disponíveis para estar orientando, né, as famílias aí e os jogadores a tomarem um melhor caminho. Então, parabéns pelo esse projeto, essa iniciativa de vocês. Agradecer ao Milton, um grande amigo aí, né? Um excelente profissional do futebol. Com certeza, logo, logo a gente vai estar trabalhando junto aí. Se Deus quiser. Eu quero te agradecer também pela participação, né, Jorge? E desejar boa sorte para você lá no Ceará, né? Que tudo corra bem e, poxa, vamos estar na torcida por você. Tá ok? Valeu, Milton. Valeu, Tadeu. Um abração. Fica com Deus aí. Se cuidem, hein? Valeu, tchau. Vamos deixar um lembrete aí pro pessoal. Semana da familiar do atleta está aberta. As inscrições será do dia 8 ao dia 12. Tá? E para se inscrever é só acessar o link na bio do Instagram. Valeu, galera. Um abração. Obrigado pela audiência aí. Obrigado aí pela participar aí com a gente. Abraço. E aí? Calma o quê? Vem, Thiago. Olha, essa canequinha aqui